Gravidez planejada, adiada, mas de olho no relógio biológico. É cada vez mais comum o congelamento de óvulos. Dados da Anvisa indicam que o número de embriões humanos produzidos pelas técnicas de fertilização in vitro voltou a crescer cerca de 17% no Brasil. Uma prática que atende às demandas da mulher contemporânea. A maternidade pode ser um sonho, mas não é o único dentro das opções do universo feminino atual. Tem os estudos, a organização da vida, o impulso na carreira, o encontro do parceiro ou da parceira ideal. Tem muitas, mas muitas possibilidades. A atriz Paola Oliveira faz parte desse grupo de mulheres que recorreu à técnica do congelamento de óvulos. E eu tenho certeza que isso mudou a sua vibe, porque deve dar uma tranquilidade, porque tem uma pressão. Para que não existe pressão hoje em dia, minha gente? Não, mas acho que essa sempre teve por causa do tal relógio biológico da mulher. Existe. Começa aí, né? Mas é que começa muito cedo, muito antes. Se você vai ter, depois é porque se você não vai ter, e agora você não vai poder mais. Olha, o povo ainda tira um barato de você. Vai ficar para trás, não vai ter, não vai ser mais uma opção. Eu acho que a maior tranquilidade é assim, ser uma opção, você tem escolha. Agora, ser uma impossibilidade, aí é que eu acho que pega nessa oportunidade que a gente tem nesse mundo moderno e com todos os avanços, de você poder deixar e esperar e não ter essa pressão e ser dona um pouco da sua vida. E se quiser, ali na frente, ter o seu óvulo bonitinho, jovenzinho. E aí a gente fala também de saúde, porque quantas mulheres já engravidam com 40, né, com mais idade, mas aí a gente já não está falando mais de uma coisa que é segura, nem para a criança e nem para a própria mãe. Então, acho que você poder ter essa tranquilidade de optar ser mãe ou não, mais para frente um pouco e com saúde, né, eu nem sei dizer. Eu queria que mais mulheres pudessem ter essa oportunidade, porque ainda é uma coisa cara, mas como várias coisas que eram, né, menos acessíveis e que hoje em dia já são... Já tem mais possibilidades, quem sabe isso também não é um futuro mais para frente. Eu acho que é um grande passo nessa conquista de direitos sobre o nosso corpo e sobre as nossas escolhas. Sim, sobre as escolhas, fala sobre escolha. Porque depois da pílula, vamos pensar, talvez a grande revolução seja você ter esse direito de escolher quando, né, e não ficar tão refém do relógio biológico, que existe, tudo bem. Sim, que existe, é a natureza, respeitamos. Mas a natureza não acompanhou a nossa modernidade. A nossa evolução. A nossa evolução feminina. Eu vou dizer uma coisa, é cruel. Porque eu engravidei com 40, primeiro engravidei com 33, aí perdi, aí na época o meu médico falou, você tem que congelar seus óvulos. Só que na minha época, anos atrás, não tinha muita certeza, a maioria das pessoas não vingava, porque a coisa evoluiu muito. Era uma coisa então, a qualidade do congelamento a gente acha que não era tão boa. Tudo. E pessoas que trabalhavam lá falavam, a maioria não vinga, enfim. Aí eu tentei, mas quando chegou no 40, essa pressão da idade, do desespero. A minha gravidez foi tensa por isso, porque eu estava ali, era uma gravidez valorizada, que falo, né? Porque é uma mulher de 40 anos, eu parei com 41. Então, essa opção de escolha, realmente, para mim, é uma libertação. E acontece, olha como acontece. Aconteceu com engravidar uma mulher de 40 e, graças a Deus, deu tudo certo. Pode acontecer. A gente não está parando a vida, né? A gente está se precavendo, está tendo outras oportunidades, mudando aí um pouco o que a gente veio com mãe e pai, né? Com o andamento de vida que a gente está acostumado. Mas eu sou super feliz, ando mais tranquila. E eu acho que mais pessoas deveriam saber como isso funciona. Eu, por exemplo, não cheguei e falei assim, eu quero congelar. Eu estava com um problema. A gente, quando fala de pressão, a gente não tem ideia do que é a real pressão que a gente sofre. Acho que todas as pessoas, mas as mulheres vêm vindo, né, nessa coisa de tirar pressões dos ombros. Eu cheguei lá num estado de estresse e a médica falou, olha, você está toda desequilibrada, você está com um corpo que não condiz com a sua idade, então você provavelmente vai ter um problema X, Y, Z com óvulos e tal, e não deu outra. Quando eu fiz os exames, ela falou, não, tá legal, já é com 35, que era uma idade já que estava passando. Você não estava pensando em ser mãe naquele momento? Não, mas ela falou, o seu corpo não está bem. As pressões que você está carregando, seja de estresse de trabalho ou do que quer que seja, está fazendo o seu corpo envelhecer antes da hora.
Então, eu acho que mais legal do que tudo, antes até de falar de congelamento, em ser mãe, dessa opção, é assim, o que a gente está fazendo com o nosso corpo para que ele não nos possibilite, daqui a pouco, a gente achar que está bem e não estar tão bem, por exemplo, para gerar um filho. E também tem uma coisa, assim, você congelar não quer dizer que necessariamente você vai querer ser mãe. Não, isso é uma possibilidade. Você pode também, de repente, estar adiando uma decisão. Ou por esse método, talvez, né? Não necessariamente. Você pode estar colocando mais para frente uma coisa que você ainda não tem certeza, ou que o momento não está compatível, seja... sei lá, por uma questão de relacionamento, de cabeça, tanta coisa. São tantas variáveis. Mas é muito bom poder ter essa tranquilidade e também entender que tem outras formas. Além de congelar, a adoção também é uma outra forma de você escolher ser mãe tardiamente. E que é uma opção ainda mais tardia. Mais tardia. Né? Você pode fazer a qualquer Você pode fazer com tranquilidade. E a gente tem hoje tantos formatos de família, né? A gente tem mães mais velhas, pais mais novos, casais homoafetivos, mães solo. Acho que o mais importante é esse direito. Essa é a opção do amor, né? Não tem nada a ver com biologia, com relógio biológico. Mas se a mulher tem essa vontade de ter o filho biológico, quiséramos nós que fosse uma tecnologia ao alcance de todas, para que pudesse ter essa a grande conquista é a possibilidade. Por isso é que eu realmente acho que depois da pílula anticoncepcional, essa é a melhor coisa que poderia acontecer para a gente. Porque se daqui a 3 anos... você baixou a luz, agora eu quero ser mãe biológica. Você tem essa possibilidade, porque do jeito que o teu corpo você diz que estava envelhecendo, você não ia ter essa chance. Então, você se deu, e a tecnologia... Sim, permitiu, né? Permitiu que você adiasse isso o quanto você quiser, dentro de um limite, lógico. A tecnologia e essas conquistas, eu acredito que elas caminham também de acordo com a demanda da gente de sociedade, né? Porque... se a gente for esperar que os direitos reprodutivos sejam decididos por pessoas que, quer dizer, não são mulheres que estão ali decidindo, então não necessariamente entendem o que a gente está passando, a gente já falou sobre isso em outras questões de trabalho, de licença maternidade, questões que envolvem a mulher no mercado de trabalho. Então, tudo que passa pelo direito reprodutivo, a gente vê que não é necessariamente uma prioridade na nossa sociedade. É uma coisa que é imposta quando a gente conquista isso. Já veio até tarde, né? Exatamente. Imagina, já veio até tarde. Se então, fosse essa acessibilidade... se fosse uma questão do homem, já estaria aí, amor, há muito tempo resolvido. Se o espermatozoide envelhecesse... já estaria muito tempo aí na roda, com certeza. Eu acho que essa acessibilidade, ela vem junto, né? À medida que esses direitos vão sendo mais conquistados e aí a gente acaba conseguindo... expandir isso para que não seja só uma coisa para poucas. Uma coisa se torna mais acessível quando ela tem um nível de prioridade maior, né? Então, e talvez essa não seja, e não vai demorar muito tempo para ser uma grande prioridade. É legal ouvir uma mulher como você falando da sua experiência, eu acho, porque eu acho que isso inspira muita gente também e joga uma luz sobre esse assunto que não precisa ser uma coisa velada, sabe? Acho que as pessoas acham que também é uma coisa de outro planeta, que parece esses filmes meio de inteligência artificial, de ficção Mas é porque é muito novo realmente para todo mundo. Pouquíssimas pessoas têm acesso, então é novo. Mas é um pouquinho, porque é caro, né? Eu cheguei a fazer uma fertilização in vitro, achei incrível o negócio. E aí sai um negócio meio congelado, com aquela fumacinha. Você acha no se sentiu no... Na verdade, do céu. Na verdade, é um privilégio nosso poder falar sobre isso, poder passar por essas experiências e poder falar para outras pessoas, porque parece que é muito normal, mas na verdade tem um monte de gente que não tem ideia do que é, que não tem ideia, que acha que é uma coisa, sei lá, ideia que não é legal, por exemplo. E não é nada disso, né? Não. Pelo contrário, é uma super evolução. É que nem foi a Astrid Mônica que falou, eu considero uma libertação. Sim, uma libertação. É uma libertação. Inclusive, a criatura que criou a pílula, que revolucionou a vida da mulher, ele fala, depois da pílula, é a grande revolução da mulher. Você é o poder de escolha, realmente. Você imagina a tranquilidade. Eu, quando cheguei com 40 anos, falei, tem que ser agora. Eu fiquei tão estressada que eu não consegui engravidar. Então. Aí o médico falou, minha filha viaja, pelo amor de Deus, libera essa relaxe, cabeça. né? Eu viajei, voltei grávida, ele falou, eu vou abrir uma agência de turismo aqui do lado do meu consultório.
Porque, gente, você vira... Mas é total. É cruel com a mulher, entendeu? É cruel. Quantos casos você não conhece de mulher que adota uma criança... Engravida na E depois engravida na sequência. Por quê? Porque tirou aquela responsa de ter que engravidar. Uma responsa que a gente tem, repito, esse tal desse relógio biológico é um negócio que podia ter evoluído já como evoluiu dentro do siso, gente. A gente evolui com ele. A gente evolui com ele. E às vezes ter 5? Não, e às vezes acontece da gente estar numa idade e não tá desejando naquela idade ter filho. E tem que engravidar porque tá na idade limite. Entendeu? Eu, por exemplo, estava num momento que nem era talvez o momento certo, vamos dizer assim, né? Mas você tinha que Mas eu tinha que engravidar. Mas só que, como eu já sabia que eu tinha o desejo de ser mãe, eu falei, não vou adiar mais, porque... A hora é agora, né? Inclusive, já é um caminho, né? Você ter a certeza, porque quem tem certezas na vida já tá na frente. Já tá à frente. E não ter, às vezes, é complicado, porque aí você se cobra em ter certeza. Você fala, mas eu sou insensível, eu deveria ter essa certeza, eu deveria já saber como que eu não tenho esse ou que não quero, ou que quero adotar. Como é que eu ainda não decidi isso? Que ser eu sou? Acabei de lembrar de outra coisa. Você se livrou de uma outra coisa que também é cruelíssima, que é a cobrança da sociedade. Tá com 35? Não vai ter filho? A família, a avó, o tio, a tia. A gente podia fazer 40 já vai estar velho. Outra coisa. Depois não vai mais conseguir correr atrás da criança. Essa eu acho insuportável. Não vai mais conseguir correr atrás da criança. E depois não consegue mesmo não, tá, amor? O negócio é brabo. Mas eu fui mãe com 48 anos e continuo com 58 correndo. O moleque adora correr. Mas é fora da curva. Essa aqui, o dia que morrer, o corpo vai pra Vem pra minha pista, meu bem, que eu vou fazer a Tem curva. muita mulher fora da curva. A moça não toma remedinho, não, porque a Astrid é fora da curva. Eu não tomo remedinho, não. A Astrid se acorda, ela já postou duas programações de Gabriel. Você fala, gente, não é possível. Eu tô acordando aqui com a Júlia. Porque eu não tive a cobrança de mais Agora, nada. Eu olha, fiz na hora que eu quis, né? Na hora que eu tinha todas as minhas condições que eu achava importantes pra mim. Pra ter, eu tive. Então, emocionais, esse saquinho aqui, ó. Mas eu tô brincando. Quando a gente tem... É tanto desejo realizado, que você quis tanto aquele filho. A energia aparece, a energia aparece. E quando você tem um primeiro filho, ainda tem a cobrança. Vem cá, vai ter o segundo filho único? Eu acabei de momento. Em que momento param, né, as cobranças? Basta você ter um relacionamento com alguém que a cobrança já vem. Que já vem. Você não vai ter filho com esse homem? Gringo, importado com esse olho azul? Queria saber que isso é racismo? Deixa eu te contar.